queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu já queria compartilhar com vocês uma reflexão, algo que eu mesmo tenho refletido durante esses dias, principalmente depois que eu participei da Oficina da Alma, na base da Jocum, e é algo que me confrontou e eu tenho certeza que vai confrontar vocês também. Uma coisa que eu aprendi é sobre a prática da confissão de pecados. A confissão de pecados está prevista na Bíblia, no livro de Provérbios. No capítulo 28, versículo 13, está escrito o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui o Senhor está querendo nos chamar a atenção para que a gente confesse os nossos pecados. Porque aquele que encobre o seu pecado nunca vai prosperar, segundo diz a palavra de Deus. Mas nós cristãos, infelizmente, poucos de nós temos o hábito de confessar os nossos pecados para alguém. Vou dar um exemplo bem claro. Eu já fui católica e na Igreja Católica tem-se o costume de confessar os pecados ao padre, ao sacerdote. Então você vai lá, você confessa seus pecados ao sacerdote e ele vai te passar algumas rezas para a sua penitência. Na igreja cristã evangélica não acontece isso, mas deveria acontecer. Calma que eu vou tentar explicar. De que forma seria a nossa confissão de pecados? Seria o seguinte: você procura o seu sacerdote ou um conselheiro, uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus realmente, e confessa o seu pecado, aquilo que você tem feito que tem acabado com você. Geralmente, os pecados que a gente comete nos deixam muito mal. Então, a gente precisa confessar para poder se libertar disso, alcançar a misericórdia de Deus e deixar isso de uma vez. Bem, na igreja cristã evangélica, infelizmente, perdeu-se esse costume. Talvez por falta de confiança ou por achar que não tem ninguém que possa resolver o meu problema, vamos dizer assim. Geralmente é por falta de confiança. Geralmente os cristãos evangélicos não confessam seus pecados a um sacerdote ou a um conselheiro por falta de confiança neles. E infelizmente eu tenho que dar o braço a torcer, porque realmente hoje em dia está muito difícil confiar em alguém para você contar seus pecados e suas mazelas. Não, a gente não deve confessar os nossos pecados somente a Deus, não. Nós também devemos confessar uns aos outros, a palavra de Deus diz isso. Eu vou deixar referência aqui para que você veja. A Bíblia nos recomenda confessar os nossos pecados uns aos outros, não somente a Deus. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados a alguém, aquela pessoa vai nos aconselhar acerca do que nós devemos fazer. Existem pecados que você vai confessar e, acabando de confessar esse pecado, você vai pedir perdão e a pessoa que está te aconselhando vai orar por você e aquilo vai ser resolvido ali. Agora, existem outros tipos de pecados que após a confissão e o pedido de perdão a Deus e a oração em conjunto com aquele irmão, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai ter que procurar de repente, uma pessoa que foi lesada pelo seu pecado, alguém que foi prejudicado pelo pecado que você cometeu, voltar, pedir perdão a essa pessoa, se reconciliar, e aí sim, o problema do seu pecado já terá sido resolvido definitivamente. Essa deveria ser a nossa atitude quando pecamos. Mas por que os cristãos evangélicos, protestantes, perderam esse costume? Porque eu tenho observado nesse tempo todo que muita gente tem vergonha. Às vezes cometeu um pecado, um desses ditos assim vergonhosos, né? É claro que todo pecado é vergonhoso, mas a gente como ser humano tem uma mania muito feia de colocar pecados em hierarquias, né? E para Deus pecado é pecado. Então, de repente alguém cometeu o pecado da fornicação. E aí a pessoa tem vergonha de confessar esse pecado. Então, o que ela faz? Ela encobre esse pecado.
ela coloca esse pecado lá no fundo da sua alma e esconde. Porque ninguém pode saber daquilo porque ela morre de vergonha. Mas aí, queridos, é que está o grande problema. O grande problema na vida da maioria dos cristãos hoje em dia é encobrir o pecado. Quando você tem um pecado na sua vida que você não confessou, sabe aquele tipo de pecado que você diz assim: ah, esse daqui eu não conto pra ninguém, isso eu levo pro túmulo. Isso é um problema muito sério, queridos. Porque para Deus não pode haver segredos. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz. E quem anda na luz não anda com pecado encoberto. O pecado encoberto na sua vida é uma porta, é uma legalidade para o acusador ficar o tempo todo martelando aquilo na sua cabeça. Ah, irmã, mas eu não acho que seja assim, porque eu peco, eu já pequei, eu tenho um pecado que eu nunca contei para ninguém, mas Deus continua me usando, Deus continua agindo através da minha vida, Deus, através de mim, Deus cura, liberta, salva pessoas. Amém, queridos? Só que estar sendo usado por Deus não é sinônimo de estar sendo aprovado. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ter do que nos envergonhar. Andar na luz é não ter nada que o diabo possa usar para nos acusar. Por isso é importante que a gente comece a praticar a confissão de pecados. Se você quer confessar um pecado, mas não sabe para quem, quer confessar, orar e deixar isso de lado, mas você não sabe a quem procurar, você não confia no seu pastor, você não confia nos seus irmãos, você deve orar a Deus e pedir ao Senhor para te direcionar alguém, para quem você possa contar isso e então alcançar o perdão desse pecado e deixar ele de vez. Se nós tivéssemos o hábito, queridos, de sempre confessar os nossos pecados, nós passaríamos tantas vezes por tantas vergonhas que nunca mais a gente ia querer cometer aquele pecado de novo, dado o sofrimento que a gente passa para poder pedir perdão. Perceberam agora como é importante a gente confessar os nossos pecados? Confessar não só a Deus, mas confessar uns aos outros? Queridos, vamos andar na luz. Em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu posso dizer com conhecimento de causa que não é fácil você pedir perdão por um pecado cometido. É muito custoso. Mas isso também nos ensina a nunca mais voltar àquele pecado. Nunca mais passar por aquela vergonha novamente. É necessário confessarmos os nossos pecados. Ou então, nós seremos, como a palavra de Deus diz, como sepulcros caiados. Muito belos por fora, mas podres por dentro. Não deixe nada dentro de você guardado a 7 chaves para que o diabo possa usar como meio de te acusar e de acabar com você. Quem encobre o pecado não alcança a misericórdia. E você vira um alvo fácil para Satanás vir e destruir você e tudo que está à sua volta. Não pense que por estar sendo usado, Deus está te aprovando, se você está com esse pecadinho guardado aí dentro. É necessária a confissão. A palavra de Deus nos diz isso. Diferente da Igreja Católica, na Igreja Cristã Evangélica, nós confessamos os nossos pecados. Se for necessário, fazemos o nosso caminho de volta, pedindo perdão a quem devemos fazer e encerramos o assunto. Não existe penitência. É graça. Graça de Deus. Nós somos perdoados pela graça de Deus, pelo que Jesus já fez na cruz. Então, o meu conselho para você hoje é: confesse esse seu pecado, se livra disso, joga isso aos pés da cruz, porque Jesus já pagou o preço por você. Confessa e deixa, que você alcançará a misericórdia de Deus. Bem, queridos, era isso que eu queria falar. Trazer a vocês essa reflexão que é tão importante, parece que não, mas é. E que a gente possa praticar isso que a Bíblia nos manda fazer. Que sejamos praticantes e não só ouvintes da palavra. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau.